Augusto, veja só, perto de acabar, a CPI da Covid já começa a lançar seus candidatos à presidência da República. Figuras tradicionais nos questionamentos a membros do governo Bolsonaro, Alessandro Vieira e Simone Tebet são os nomes da vez. Vieira apresentou seu nome à direção do Partido Cidadania como pré-candidato à disputa pelo Palácio do Planalto. Ele deixou claro que só dará prosseguimento à tentativa de concorrer à presidência se contar com apoio integral da própria legenda. A última vez que o Cidadania, ainda como PPS, apresentou candidatura própria ao Planalto foi em 2002. Na época, o candidato era Ciro Gomes. A senadora Simone Tebet, que também tem forte atuação na CPI da pandemia, é outro nome que surge na disputa pelo Planalto. O MDB está disposto a lançar sua candidatura para 2022. O lançamento deve ocorrer logo depois do fim da CPI da Covid. O MDB lançou o documento na semana passada para apresentar a terceira via na disputa do próximo ano. É isso então, Zé. Candidatos saindo aí da CPI da Covid em Brasília, Zé? É uma plataforma política, né? Um fórum de debate político e a intenção deles é exatamente desgastar o presidente Jair Bolsonaro e fazer uma força de oposição e para virar vice, para virar ali a possibilidade de um acordo, não é uma candidatura que possa empolgar, que possa, vamos dizer assim, ser defendida pelo partido político. Olha, Vitor, eu respeito a atividade parlamentar e a viabilização de uma candidatura tem como caminho exatamente a atitude, a postura do deputado e do senador. Tancredo Neves, ele dizia o seguinte, que antes de se candidatar a um cargo importante como governador ou presidente da República, que o político tem que passar pelo que ele chama de purgatório da política, que é o Congresso Nacional. É no Congresso Nacional onde as pessoas se revelam, as pessoas se posicionam e entendem o que é uma crise, como lidar com uma crise e, principalmente, entender os meandros da política e se viabilizar eleitoralmente. Nós estamos falando aí desses nomes de pessoas que não se viabilizaram. A Simone Tebet, ela brigou dentro do próprio partido. Sempre foi uma antagonista ali do próprio MDB. Agora, sem muitos candidatos, o MDB está vendo a possibilidade de queimar um nome, né? Para depois se aliar a um centrão, se aliar ao ex-presidente Lula, se aliar a Ciro Gomes, né? E esta é a realidade. É o momento em que se lança a candidatura para se valorizar. Não vejo postura dessas pessoas aí como possíveis candidatos à presidência da República, mas confirma que o objetivo da CPI é este mesmo, palanque político para lançamento de candidatos. E eu estou dizendo o seguinte, se não houver a comprovação de que houve irregularidade e que a irregularidade ligou Palácio do Planalto, Ministério da Saúde, a CPI terá no final um documento para mostrar que o presidente Jair Bolsonaro é um salvo-conduto do presidente Jair Bolsonaro, seria esse relatório final, nada mais do que isso. Você, Fiuza? Tá dito aí, né? Pegando essa última imagem usada pelo Zé Maria, então a CPI admite que é um palanque político, só que ela é uma CPI auto-intitulada para enfrentar os problemas da pandemia. Ou seja, ela é uma CPI que aparece de forma recorrente nessas manchetes aí fantasmagóricas da outrora grande imprensa, como o fronte da ética, da defesa da vida, não é isso? Só que nós vimos frequentemente esta CPI sendo usada como palanque. Nós vimos, por exemplo, quando houve aquela questão lá, que manobras militares, não é isso? Criaram mais uma historinha dessa, que o Jungmann, que a Febraban, né, que o Rodrigo Pacheco, né, que essa imprensa estão achando que eles vão criar uma história. Vocês estão achando que vocês vão criar uma história, que o povo é idiota. E que vocês vão criar uma historinha, que tem uma manobra militar ali, que tem um avião quebrando vidro acolá. Francamente. Então, o que tem de real, Vitor Brown, é uma CPI usando o sofrimento das pessoas para imediatos e particulares objetivos políticos.
Então, nós vimos a senhora Simone Tebet, né, fazendo lá um posicionamento histriônico nessa CPI para dizer que aquele desfile militar que era uma manobra, não sei o quê, mas doutora, excelência, senadora, esse lugar não era para salvar a vida das pessoas? Será que esse lugar era para alavancar carreira política? A gente custa a crer. Custa a crer, filha do ilustre Rames Tebet, né? Com história na política. Mas é isso, parece que nós estamos diante aí de uma epidemia de oportunismo, todo mundo achando que o antibolsonarismo, o fascismo imaginário vai fazer cama e vai encher barriga, né? Vamos ver, talvez vá mesmo, né? Se as rasteiras todas que estão sendo tentadas, né, lograrem êxito, pode ser que essa pantomima encha a barriga e faça cama. Mas só num cenário muito ruim, porque se o Brasil continuar sendo uma democracia saudável, isso tudo vai ficar na história como um vexame, só como um vexame. Augusto. Eu acho que o Guilherme disse tudo. Eu vou acrescentar o seguinte, é uma pena que a Simone Tebet, que eu admirava até recentemente, aí, pelo comportamento que me parecia correto e tal. É uma pena vê-la embarcando aí em viagens muito comuns entre políticos, aí pelo mundo da fantasia. Ela acha que pode ser a terceira via, pode ser candidata à presidência, tem chance de se eleger. Não tem nenhuma. Nenhuma. Porque na CPI, ela sempre faz parcerias detestáveis, né? O discurso dela não difere do que diz o Renan, não desmente as mentiras sucessivas do Omar Aziz. Tá? Ela consegue se afinar com o nosso castrato lá, o Randolfo Rodrigues? Randolfo Rodrigues. É uma homenagem ao Humberto Costa Randolph também. Scott, provavelmente, coitado do nosso ator. Então ela tem, quem anda com essa turma não pode agir corretamente. Sabe, como numa campanha para a Prefeitura de São Paulo, a Marta Suplicy, que era candidata à reeleição, era num debate aí com o Kassab, que era prefeito, e tinha sido prefeito, não, era candidato a prefeito pela primeira vez. Ele tinha exercido o mandato completando do Serra, que saiu para ser candidato a presidente. E aí ela dizia, você anda na companhia de quem? Porque eu ando com o Lula. Aí eu aproveitei para escrever um artigo na revista Veja, ela não anda só com o Lula. Ela também festeja todo o Réveillon com o Delúbio. Nosso Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT, quando explodiu o escândalo do Mensalão. Falei, então é muito bom lembrar a companhia, porque qualquer que seja a companhia do Kassab não pode ser pior que essa. Você passar uma noite de Réveillon com o Delúbio, sem que você esteja ou ouvindo o Delúbio planejar um roubo, tá? Ou tentando escapar de ser testemunha disso, que transforma qualquer pessoa em cúmplice, por omissão, no mínimo, é uma melhor maneira de você estragar, né, a virada do ano. Ela disse isso. O Kassab passou a lembrar as companhias dela e ela acabou perdendo a eleição.